Um casamento silencioso. A casa estava em silêncio. Não aquele silêncio tranquilo de paz, mas o silêncio pesado que machuca. Ana estava sentada no sofá da sala, olhando para a televisão desligada. A luz fraca do abajur iluminava parcialmente o ambiente, criando sombras nas paredes que pareciam refletir exatamente como ela se sentia por dentro. Vazia. Na cozinha, o relógio fazia o som constante do tempo passando. Tic-tac, tic-tac. Ela olhou para o celular mais uma vez. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Nada. Carlos, seu marido, ainda não tinha chegado do trabalho. No início do casamento, Ana se lembrava bem de como as coisas eram diferentes. Carlos chegava sorrindo. Abraçava ela pela cintura e perguntava como tinha sido o dia. Às vezes ele até aparecia com flores. Outras vezes trazia chocolate, dizendo que tinha lembrado dela no meio do dia. Mas aquilo parecia ter acontecido em outra vida. Agora, anos depois, tudo parecia automático. Frio, distante. A porta da frente finalmente se abriu. Carlos entrou. Ele parecia cansado, com a gravata um pouco solta e os olhos grudados no celular enquanto caminhava até a sala. Ana se levantou do sofá imediatamente. Amor, você chegou. Carlos apenas fez um pequeno aceno com a cabeça, sem levantar os olhos do celular. Ana tentou sorrir. Eu fiz jantar. Seu prato está quente ainda. Carlos colocou a pasta no sofá e caminhou em direção à cozinha. Tá bom, nada mais. Nenhum beijo, nenhum abraço, nenhum sentir sua falta. Ana foi atrás dele lentamente. Ela observou enquanto ele se sentava à mesa e começava a comer em silêncio, olhando o celular entre uma garfada e outra. Ela puxou uma cadeira e sentou-se em frente a ele. Como foi o trabalho hoje? Carlos deu de ombros. Normal. Silêncio novamente. Ana respirou fundo. Hoje eu estava lembrando de quando a gente viajou para a praia no primeiro ano de casamento. Carlos nem levantou a cabeça. O coração dela apertou. Ela tentou mais uma vez. Foi uma das melhores viagens da minha vida. Carlos terminou de comer, levantou-se e levou o prato até a pia. Vou tomar um banho. Tô cansado. E saiu da cozinha. Ana ficou ali parada, sozinha. Mais uma vez. Ela olhou para a cadeira vazia à sua frente. Era estranho. Eles moravam na mesma casa, dormiam na mesma cama, mas parecia que viviam em mundos completamente diferentes. Naquela noite, Ana subiu para o quarto alguns minutos depois. Carlos já estava deitado na cama, mexendo no celular. Ela entrou devagar. Amor. Ele não tirou os olhos da tela. A gente quase não conversa mais. Pela primeira vez ele olhou para ela, mas não havia carinho no olhar. Apenas cansaço. Ana, eu trabalho o dia inteiro. Chego cansado. Não começa com drama agora. Aquelas palavras foram como um golpe. Ela tentou disfarçar a dor. Não é drama. Eu só sinto falta da gente. Carlos suspirou. A gente tá casado, Ana. Tá tudo normal. Normal. Para ele aquilo era normal. Ana foi até o outro lado da cama e se deitou em silêncio. A luz do quarto foi apagada, mas ela continuou olhando para o teto, enquanto ao lado dela, Carlos rolava a tela do celular. Minutos depois, ele simplesmente virou de lado e dormiu. Ana, porém, não conseguiu dormir. Uma pergunta não parava de ecoar na mente dela. Quando foi que eles deixaram de ser um casal para virar apenas duas pessoas vivendo na mesma casa? Uma lágrima escorreu pelo canto do seu rosto, silenciosa, assim como aquele casamento. E no fundo do coração, Ana sentia algo que ela ainda não tinha coragem de admitir. Ela estava completamente sozinha, mesmo estando casada. E ela ainda não sabia, mas algo estava prestes a acontecer que mudaria completamente a sua vida. A solidão dentro de casa. A manhã começou silenciosa. Ana acordou antes do despertador, como vinha acontecendo quase todos os dias. A luz fraca do amanhecer atravessava a cortina do quarto, iluminando lentamente o ambiente. Ao seu lado na cama, Carlos já não estava. Ela virou a cabeça e viu apenas o espaço vazio no travesseiro. Mais uma vez ele tinha saído cedo. Sem dizer nada. Ana se levantou devagar e caminhou até a cozinha. A casa parecia grande demais quando estava vazia. O silêncio era tão profundo que ela conseguia ouvir até o som da própria respiração. Sobre a mesa havia apenas uma xícara de café, vazia, e um prato com algumas migalhas de pão. Nenhum bilhete, nenhuma mensagem. Nada. Ana passou a mão pela mesa lentamente e suspirou. Bom dia para você também. Murmurou para si mesma. Ela pegou a xícara e colocou na pia. Enquanto preparava café, seus pensamentos começaram a vagar. Quando foi que tudo ficou assim? No começo do casamento, Carlos fazia questão de tomar café com ela todas as manhãs. Eles conversavam, riam, faziam planos.
Às vezes ele até chegava atrasado ao trabalho porque não queria sair da mesa. Agora, nenhum até mais. Ana se sentou com sua xícara nas mãos, olhando pela janela da cozinha. Lá fora, a vida parecia seguir normalmente. Pessoas caminhavam pela rua. Carros passavam. Crianças iam para a escola. Mas dentro daquela casa, tudo parecia parado. Depois de algum tempo, Ana decidiu limpar a casa. Era uma forma de ocupar a mente. Ela arrumou a sala, organizou os objetos, limpou a mesa, ajeitou as almofadas do sofá. Mas quanto mais silenciosa a casa ficava, mais ela sentia um peso estranho no peito, como se cada canto lembrasse o quanto ela estava sozinha. No início da tarde, Ana teve uma ideia. Talvez ela pudesse fazer algo especial naquela noite. Talvez Carlos estivesse apenas estressado com o trabalho. Talvez ele só precisasse de um motivo para lembrar do amor que existia entre eles. Com esse pensamento, Ana saiu para o mercado. Ela comprou os ingredientes para o prato favorito dele, carne assada com batatas. Também comprou uma pequena sobremesa que ele gostava, e até uma garrafa de vinho. Enquanto caminhava pelos corredores do mercado, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Talvez hoje fosse diferente. Talvez aquela noite fosse um recomeço. Quando voltou para casa, Ana começou a preparar tudo com cuidado. Ela colocou música baixa na cozinha, cortou os ingredientes, temperou a carne, arrumou a mesa com atenção, colocando até uma vela no centro. Parecia um jantar de comemoração, mesmo sem motivo específico. Ou talvez o motivo fosse justamente tentar salvar algo que estava se perdendo. As horas passaram. O cheiro da comida tomou conta da casa. A mesa estava pronta. A vela acesa. O vinho aberto. Ana olhou para o relógio. 19h30. Carlos ainda não tinha chegado. Apegou o celular e pensou em mandar mensagem. Mas desistiu. Não queria parecer carente. Então decidiu esperar. 8h10. Nada. A comida começava a esfriar. 20h45. Ana começou a sentir um nó no estômago. 21h20. Finalmente o barulho da porta se abrindo ecoou pela casa. Carlos entrou. Como sempre, olhando o celular. Ana se levantou rapidamente da mesa. Amor, você chegou. Carlos apenas colocou a pasta na cadeira e tirou o sapato. Cheguei. Ana tentou esconder a ansiedade. Eu fiz jantar. Carlos olhou para a mesa rapidamente. Já comi. Aquelas duas palavras caíram como uma pedra. Ana piscou algumas vezes. Como assim? Comi com o pessoal do trabalho. Ele passou direto pela sala. Nem percebeu a vela. Nem percebeu o vinho. Nem percebeu o esforço dela. Ana ficou parada ao lado da mesa. Eu passei a tarde preparando. Carlos respondeu enquanto caminhava para o quarto. Amanhã eu como. E desapareceu pelo corredor. Ana permaneceu imóvel. A vela ainda queimava no centro da mesa. A comida estava intacta. 2 pratos. 2 copos. Mas apenas uma pessoa. Ela puxou a cadeira lentamente e se sentou. O silêncio voltou a dominar a casa. Ana olhou para o jantar preparado com tanto carinho. E então algo dentro dela começou a quebrar. Não era apenas sobre aquela noite. Era sobre todas as noites. Sobre todas as tentativas. Sobre todas as vezes que ela tentou salvar algo que parecia morrer aos poucos. Uma lágrima caiu sobre a mesa. Depois outra. E outra. Ela levou a mão ao rosto e começou a chorar em silêncio. Não era um choro alto. Era aquele choro preso. Cansado. O tipo de choro de quem já tentou de tudo. Depois de alguns minutos, Ana se levantou e começou a recolher a mesa. Guardou a comida. Apagou a vela. Lavou os pratos. Enquanto isso, no quarto, Carlos assistia vídeos no celular, rindo de algo que aparecia na tela, como se nada estivesse acontecendo. Quando Ana terminou tudo, a casa voltou a ficar completamente silenciosa. Ela foi até a sala e se sentou no sofá, sozinha. Mais uma vez. Naquele momento, uma sensação estranha tomou conta dela. Uma mistura de tristeza, vazio e saudade. Saudade de quando ela se sentia importante. Saudade de quando ela se sentia importante. Saudade de quando alguém realmente se importava. Ela pegou o celular e começou a olhar fotos antigas. Fotos do casamento. Fotos de viagens. Fotos de momentos felizes. Mas parecia que aquelas imagens pertenciam a outra pessoa. Outra vida. Outra história. Ana suspirou e bloqueou o celular. Sem saber que em poucos dias, uma simples mensagem iria aparecer na tela. E mudaria completamente o rumo da sua vida. A mensagem inesperada. A manhã seguinte começou como todas as outras, silenciosa. Ana abriu os olhos devagar e ficou alguns segundos olhando para o teto do quarto. A luz do sol atravessava a cortina, iluminando o ambiente com um tom suave, mas dentro dela não havia nenhuma sensação de paz. Apenas aquele vazio que parecia crescer a cada dia. Ela virou a cabeça para o lado da cama onde Carlos costumava dormir. O espaço estava vazio novamente.
Ele já tinha saído. Sem um beijo de bom dia. Sem um até mais. Sem sequer acordá-la. Ana suspirou profundamente e se levantou. Quando chegou à cozinha, encontrou exatamente o que esperava. A casa em silêncio. Ela colocou água para ferver e preparou um café simples. Sentou-se à mesa segurando a xícara quente entre as mãos, tentando encontrar algum conforto naquele pequeno ritual diário. Mas o silêncio da casa era pesado. Parecia ecoar dentro dela. Depois de terminar o café, Ana pegou o celular que estava sobre a mesa. Ela começou a rolar distraidamente pelas redes sociais. Fotos de viagens, casais sorrindo, famílias felizes, aniversários, declarações de amor. Cada imagem parecia um pequeno lembrete daquilo que faltava em sua própria vida. Ela quase largou o celular, quando uma notificação apareceu. Uma mensagem, de um nome que ela não via há muitos anos. Ana franziu a testa. Ela abriu a notificação lentamente. O nome dizia Lucas. Por um momento ela ficou parada. O coração acelerou levemente. Lucas. Era um nome que trazia lembranças antigas, muito antigas. Ela abriu a mensagem. As palavras eram simples. Oi, Ana. Não sei se você ainda lembra de mim. Eu encontrei seu perfil por acaso. Quanto tempo? Como você está? Ana piscou algumas vezes. Era ele, Lucas, seu primeiro amor. Eles tinham se conhecido ainda na escola, naquela época em que tudo parecia mais simples. Lucas era o garoto que sempre sentava ao lado dela na sala. O garoto que dividia o lanche, que ajudava nas tarefas, que ria das piadas mais bobas. E que um dia, no pátio da escola, segurou a mão dela pela primeira vez. Ana ainda se lembrava daquele momento. Do frio na barriga, do coração acelerado, do primeiro beijo tímido que aconteceu atrás da quadra da escola. Foi um amor inocente, mas intenso. Eles passaram quase 2 anos juntos, até que a vida os separou. Lucas se mudou para outra cidade com a família, e com o tempo o contato foi desaparecendo. Agora, depois de tantos anos, ele estava ali novamente, em uma simples mensagem. Ana ficou olhando para a tela do celular. Ela não sabia exatamente por quê, mas seu coração parecia bater um pouco mais rápido. Talvez fosse apenas nostalgia. Talvez fosse apenas surpresa. Ou talvez a lembrança de um tempo em que ela se sentia verdadeiramente querida. Ela apoiou o celular sobre a mesa. Pensou por alguns segundos. Deveria responder ou simplesmente ignorar. Afinal, ela era uma mulher casada. Mesmo que seu casamento estivesse longe de ser feliz, Ana pegou o celular novamente. Leu a mensagem mais uma vez. E sem perceber, um pequeno sorriso apareceu no canto de seus lábios. Fazia muito tempo que alguém perguntava como ela estava. De verdade. Não por educação, mas porque queria saber. Ela respirou fundo e começou a digitar. Claro que eu lembro de você, Lucas. Quanto tempo mesmo? Estou bem. E você? Ela ficou olhando para a mensagem por alguns segundos antes de enviar. Como se aquela pequena decisão tivesse algum peso maior. Então apertou enviar. A mensagem desapareceu da tela. Agora era esperar. Ana colocou o celular sobre a mesa e tentou continuar com seu dia. Mas sua mente voltava constantemente para aquilo. Para aquela mensagem. Para aquele nome. Cerca de 10 minutos depois, o celular vibrou novamente. Lucas respondeu. Ela pegou o aparelho rapidamente. Eu estou bem também. Fiquei feliz quando encontrei seu perfil. Você não mudou nada. Ana soltou uma pequena risada involuntária. Nada? Ela tinha mudado muito. A vida muda as pessoas. O tempo muda as pessoas. Mas por algum motivo, ler aquilo fez seu coração se aquecer um pouco. Eles começaram a conversar. Primeiro sobre coisas simples. A escola, os professores antigos, as brincadeiras da época. Lucas lembrava de detalhes que Ana nem imaginava que alguém ainda lembraria. Cada mensagem trazia uma memória. Cada memória despertava um sentimento esquecido. E pela primeira vez em muito tempo, Ana estava sorrindo sozinha enquanto olhava para o celular. O tempo parecia passar mais rápido. Leve. Diferente. Mas no fundo do coração dela, uma pequena voz começou a sussurrar algo. Algo que ela ainda não queria admitir. Talvez aquela mensagem não tivesse aparecido por acaso. Talvez fosse apenas uma conversa antiga reaparecendo. Ou talvez fosse o começo de algo que mudaria tudo. Porque às vezes, uma simples mensagem pode despertar sentimentos que estavam adormecidos há anos. E Ana ainda não fazia ideia, mas aquela conversa estava prestes a trazer à tona emoções que ela pensava ter perdido para sempre. Lembranças que despertam sentimentos. Nos dias seguintes, algo começou a mudar na rotina de Ana. Nada muito grande. Nada que alguém de fora perceberia. Mas dentro dela, havia algo diferente. Tudo começou com aquelas mensagens. Depois daquela primeira conversa com Lucas,
Eles continuaram trocando mensagens quase todos os dias. No início eram apenas conversas rápidas, perguntas simples. Como foi seu dia? O que você anda fazendo? Você ainda gosta daquela música que a gente ouvia na escola? Mas com o passar das horas e depois dos dias, as conversas começaram a ficar mais longas, mais profundas, mais pessoais. Era estranho. Lucas parecia lembrar de coisas que Ana já tinha quase esquecido. Uma tarde, enquanto ela organizava a sala de casa, o celular vibrou novamente. Era ele. Você ainda lembra do dia em que a gente matou aula para ir tomar sorvete? Ana riu sozinha. Como esquecer? Ela digitou rapidamente. Eu quase fui expulsa da escola naquele dia por sua culpa. Alguns segundos depois veio a resposta. Mas você disse que valeu a pena. Ana parou por um momento. E então respondeu. Na verdade, valeu mesmo. Ela se encostou no sofá e ficou olhando para a tela do celular. As lembranças começaram a voltar como pequenos flashes. O pátio da escola, as risadas, as caminhadas depois da aula. Lucas sempre a esperando no portão. Ele carregando a mochila dela. A forma como ele sempre fazia questão de protegê-la. E o jeito como ele olhava para ela. Como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Ana fechou os olhos por um instante. Fazia tanto tempo que ninguém olhava para ela daquele jeito. Naquela mesma noite, Lucas mandou outra mensagem. Sabe uma coisa que eu nunca esqueci? Ana respondeu curiosa. O quê? Demorou alguns segundos. Então a resposta apareceu. O dia em que você disse que queria viajar o mundo. Ana sorriu. Eu era tão sonhadora. Murmurou para si mesma. Ela digitou. Eu tinha muitos sonhos naquela época. Lucas respondeu quase imediatamente. Você merecia realizar todos eles. Ana ficou olhando para aquela frase por alguns segundos. Parecia uma frase simples. Mas para ela, teve um peso enorme. Porque fazia muito tempo que ninguém dizia algo assim. Ela estava acostumada a ouvir coisas como: isso é bobagem. Você está exagerando. Isso não é importante. Mas Lucas sempre tinha acreditado nela. Sempre. A conversa continuou por horas naquela noite. Eles falaram sobre a vida, sobre escolhas, sobre o tempo que passou. Lucas contou que também tinha pensado nela algumas vezes ao longo dos anos. Que em certos momentos se perguntava como ela estava. Ana sentiu algo estranho no peito ao ouvir aquilo. Uma mistura de nostalgia, carinho e algo mais. Algo que ela ainda não sabia explicar. Naquela mesma noite, Carlos chegou tarde novamente. Como sempre. Ele entrou na casa sem perceber que Ana estava sentada no sofá, olhando o celular. Ela rapidamente bloqueou a tela. Carlos passou direto pela sala. Vou tomar banho. Ana apenas respondeu. Tá bom. Nenhuma pergunta. Nenhuma conversa. Nenhum interesse. Ela ficou olhando para o corredor por alguns segundos depois que ele desapareceu. Então olhou novamente para o celular. Uma nova mensagem de Lucas apareceu. Você está feliz, Ana? A pergunta parecia simples. Mas para ela, era extremamente difícil. Ana ficou olhando para a tela. Seu coração começou a bater mais forte. Ela não sabia o que responder, porque a verdade era complicada. Durante muito tempo, ela tentou convencer a si mesma de que estava tudo bem, que seu casamento era apenas normal, que relacionamentos esfriam, que a rotina muda as coisas. Mas aquela pergunta fez algo dentro dela despertar. Ela respirou fundo e respondeu com cuidado. Minha vida é tranquila. Lucas demorou alguns segundos para responder. Então apareceu outra mensagem. Isso não responde minha pergunta. Ana ficou em silêncio. Ela sentiu um nó na garganta. Porque pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente queria saber como ela se sentia, de verdade. E isso era assustador. Ela digitou lentamente. Apagou. Digitou novamente. Apagou outra vez. Até que finalmente escreveu apenas 3 palavras. Às vezes sinto falta. Lucas respondeu. Falta de quê? Ana olhou para o teto da sala. Sentiu seus olhos começarem a ficar marejados. E então respondeu algo que saiu direto do fundo do seu coração. De me sentir importante para alguém. A mensagem foi enviada. O silêncio tomou conta da sala novamente. Alguns segundos depois o celular vibrou. Era Lucas. A mensagem era curta, mas forte. Você sempre foi importante, Ana. Naquele momento, algo dentro dela se moveu. Algo que estava adormecido há anos. Um sentimento esquecido. A sensação de ser vista. De ser valorizada. De ser lembrada. Ana não sabia explicar exatamente o que estava acontecendo. Mas uma coisa era certa. Aquelas conversas estavam despertando emoções que ela pensava ter perdido para sempre. E sem perceber, o passado estava começando a se aproximar do presente. E às vezes, quando sentimentos antigos voltam à vida, eles podem mudar completamente o rumo de uma história.
Se quiser, posso escrever também. A verdade que ela escondia. Depois daquela conversa, Ana passou a olhar para sua própria vida de uma forma diferente. Era como se uma janela tivesse sido aberta dentro dela. Durante muito tempo, ela evitou pensar profundamente sobre seu casamento. Sempre dizia para si mesma que tudo era apenas fase, que relacionamentos mudam, que o amor amadurece. Mas agora, cada pergunta de Lucas parecia iluminar algo que ela tentava esconder até de si mesma. Naquela noite, Ana estava sentada na sala com o celular nas mãos. A televisão estava ligada, mas ela nem prestava atenção. Seus pensamentos estavam longe. Carlos ainda não tinha chegado. Mais uma noite. Mais silêncio. O celular vibrou. Era Lucas novamente. Como foi seu dia hoje? Ana respondeu. Foi tranquilo. Lucas mandou outra mensagem logo em seguida. Você sempre responde assim. Mas sinto que tem algo que você não quer contar. Ana franziu a testa levemente. Ela ficou olhando para a tela. Porque ele parecia entender tão bem quando algo não estava certo. Ela respondeu, tentando desviar. A vida é corrida, normal. Alguns segundos depois veio a resposta. Ana, você sabe que pode ser sincera comigo. Aquelas palavras tocaram algo profundo dentro dela. Sincera. Fazia muito tempo que ela não falava sobre seus sentimentos com ninguém. Ana respirou fundo. Seu coração começou a bater mais rápido. Ela sabia que se continuasse aquela conversa, talvez acabasse revelando coisas que tinha guardado por anos. Mas ao mesmo tempo, parecia tão bom finalmente ter alguém disposto a ouvir. Ela começou a digitar. Apagou. Digitou novamente. E então escreveu. Meu casamento não é como as pessoas imaginam. A mensagem foi enviada. Lucas demorou alguns segundos para responder. O que você quer dizer com isso? Ana olhou para o teto da sala. Sentiu um peso no peito. Era como abrir uma porta que estava trancada há muito tempo. Mas ela decidiu continuar. Carlos é uma boa pessoa. Trabalha muito. Mas ele mudou muito comigo. Lucas respondeu com cuidado. Mudou como? Ana respirou fundo. E finalmente deixou as palavras saírem. Ele quase não conversa comigo. Quase não me olha. Às vezes parece que eu nem existo dentro da casa. Enviar aquela mensagem fez seus olhos ficarem marejados, porque era a primeira vez que ela colocava aquilo em palavras. Lucas demorou um pouco para responder. E quando respondeu, a mensagem parecia cheia de preocupação. Você está feliz assim? Ana fechou os olhos. A resposta era óbvia, mas admitir aquilo era doloroso. Ela digitou lentamente. Eu me acostumei. Lucas respondeu quase imediatamente. Acostumar não é a mesma coisa que ser feliz. Aquelas palavras atingiram Ana como um eco dentro da mente. Ela ficou olhando para a tela, sem saber exatamente o que dizer. Porque no fundo, ele tinha razão. Durante anos ela apenas se acostumou. Acostumou com o silêncio, com a frieza, com a falta de atenção, com a sensação de ser invisível. O celular vibrou novamente. Lucas mandou outra mensagem. Você merece muito mais do que isso. Ana sentiu o coração apertar. Ninguém dizia algo assim para ela havia muito tempo. Talvez ninguém nunca tivesse dito com tanta sinceridade. Ela respondeu. Às vezes eu acho que o problema sou eu. Lucas respondeu imediatamente. Por que você pensaria isso? Ana ficou alguns segundos pensando antes de responder. Porque talvez eu não seja suficiente para ele. Houve um pequeno silêncio na conversa. Então Lucas mandou uma mensagem que fez Ana prender a respiração. Ana, você sempre foi uma das pessoas mais especiais que eu já conheci. Ela sentiu os olhos encherem de lágrimas. Lucas continuou. Eu lembro de como você sempre se importava com todo mundo. De como você fazia qualquer lugar ficar mais leve. Ana levou a mão ao rosto. Era estranho. Ouvir alguém falar dela daquela forma. Porque dentro de sua própria casa, ela mal era notada. Lucas mandou mais uma mensagem. Se alguém não consegue ver o valor que você tem, o problema não está em você. Ana ficou olhando para aquela frase por muito tempo, sentindo algo crescer lentamente dentro de seu peito. Algo que ela não sentia havia anos. A sensação de ser compreendida, de ser valorizada, de ser importante. Naquele momento, a porta da frente se abriu. Carlos chegou. Ana rapidamente limpou as lágrimas e bloqueou o celular. Carlos entrou na sala. Oi. Ana respondeu. Oi. Ele passou direto por ela. Vou tomar banho. E desapareceu pelo corredor. Ana ficou sentada no sofá, imóvel. O celular vibrou novamente em suas mãos. Era Lucas. Ela abriu a mensagem. Um dia eu gostaria de conversar com você pessoalmente. Depois de tantos anos, Ana sentiu o coração acelerar. Conversar pessoalmente. Aquilo parecia perigoso. Mas ao mesmo tempo, uma parte dela sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Expectativa. Talvez até esperança. Ela não respondeu imediatamente.
Mas dentro dela, algo já estava mudando. Porque às vezes, quando alguém finalmente escuta a verdade que carregamos no coração, isso pode despertar sentimentos que estavam enterrados há muito tempo. E Ana ainda não sabia, mas aquele pedido de Lucas estava prestes a colocar sua vida diante de uma escolha que mudaria: o reencontro. Depois daquela mensagem, Ana ficou alguns minutos olhando para a tela do celular. Um dia eu gostaria de conversar com você pessoalmente, depois de tantos anos. As palavras de Lucas pareciam simples, mas para ela tinham um peso enorme. Encontrá-lo pessoalmente significava reviver um pedaço do passado que ela havia guardado por muitos anos. Mas também significava encarar sentimentos que talvez ela não estivesse preparada para sentir novamente. Ela bloqueou o celular e colocou sobre a mesa. Tentou ignorar aquilo, mas a frase não saía da sua cabeça. No dia seguinte, enquanto arrumava a cozinha, o celular vibrou novamente. Era Lucas. Desculpa se eu falei algo que te deixou desconfortável ontem. Ana pegou o celular imediatamente. Ela respondeu: Não, não é isso. Alguns segundos depois ele respondeu: Então, por que você ficou em silêncio? Ana suspirou. Ela sabia que não podia fugir daquilo para sempre. Então decidiu ser honesta. Porque eu não esperava que você fosse querer me encontrar. Lucas respondeu quase imediatamente: Eu pensei em você muitas vezes ao longo dos anos. Ana sentiu o coração acelerar. Ele continuou: Seria bom ver como a vida tratou a menina que sempre sonhou tão alto. Ana ficou olhando para a mensagem por alguns segundos. Então respondeu: Talvez a vida não tenha sido exatamente como eu imaginei. Lucas respondeu: A vida raramente é, mas às vezes ela ainda pode surpreender. Ana respirou fundo. E pela primeira vez desde que aquela conversa começou, ela tomou uma decisão. Podemos tomar um café qualquer dia. Alguns segundos se passaram. Então o celular vibrou novamente. Sério? Ana quase conseguiu imaginar o sorriso dele do outro lado da tela. Ela respondeu: Sim. Lucas respondeu rapidamente: Eu vou estar na sua cidade essa semana por causa do trabalho. Ana sentiu o coração disparar. Tudo parecia estar acontecendo rápido demais. Se você quiser, podemos nos encontrar. Ana ficou olhando para aquela mensagem. Seu coração estava dividido. Uma parte dela dizia que aquilo era errado, que ela era uma mulher casada. Mas outra parte, uma parte silenciosa dentro dela, sentia uma curiosidade enorme. Queria saber como seria olhar para Lucas novamente. Depois de tantos anos, depois de tantas mudanças, finalmente ela respondeu: Podemos tomar um café. Lucas respondeu quase imediatamente: Então combinado. 2 dias depois, Ana estava diante do espelho do quarto. Ela experimentava uma blusa, depois outra. Era estranho. Fazia muito tempo que ela não se preocupava tanto com a própria aparência. Carlos raramente reparava. Mas naquele dia, ela queria se sentir bem. Não para Lucas, mas talvez para si mesma. Ela respirou fundo e pegou sua bolsa. Carlos ainda estava no trabalho. Ela saiu de casa e entrou no carro. Durante o caminho até o café, seu coração parecia bater cada vez mais rápido. Ela não sabia exatamente o que esperar. Talvez fosse apenas um encontro entre 2 velhos amigos. Talvez fosse apenas uma conversa nostálgica. Ou talvez algo dentro dela temesse que aquele encontro despertasse sentimentos que deveriam continuar no passado. Quando chegou ao café, Ana estacionou o carro e ficou alguns segundos dentro dele, respirando, tentando se acalmar. Então saiu. O café era pequeno e aconchegante. O cheiro de café fresco preenchia o ambiente. Ana olhou ao redor e então viu. Lucas estava sentado em uma mesa perto da janela. Ele se levantou no momento em que a viu. Por um segundo, os dois ficaram apenas se olhando. O tempo parecia ter parado. Lucas tinha mudado. Estava mais maduro, mais sério. Mas o olhar era exatamente o mesmo. O mesmo olhar que ela lembrava da adolescência. Calmo, carinhoso. Lucas deu alguns passos na direção dela. Ana. Ela sorriu levemente. Lucas. Eles ficaram alguns segundos sem saber exatamente o que fazer. Então Lucas abriu um sorriso. Você continua exatamente igual. Ana riu. Isso definitivamente não é verdade. É sim, ele respondeu. Você continua tendo o mesmo olhar. Aquelas palavras fizeram algo dentro dela se aquecer. Eles se sentaram. No começo a conversa foi tímida. Relembraram a escola, os professores, as histórias engraçadas. Mas aos poucos, a conversa foi ficando mais natural, mais profunda. Lucas escutava cada palavra de Ana com atenção. De verdade. Ele fazia perguntas, se interessava, ria. E, acima de tudo, olha para ela como se ela realmente importasse. Algo que ela não sentia havia muito tempo.
Em certo momento, Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, observando-a. Então disse calmamente: Eu fico feliz de ver você de novo. Ana sentiu o coração acelerar. Eu também. Lucas apoiou os braços sobre a mesa. Sabe, eu pensei muitas vezes em como teria sido se a gente não tivesse se separado naquela época. Ana desviou o olhar por um instante. Aquela pergunta mexia com algo profundo dentro dela. Mas antes que ela pudesse responder, Lucas completou: Mas eu acho que algumas pessoas entram na nossa vida para sempre, mesmo quando o tempo passa. Ana levantou os olhos lentamente. E naquele momento, algo ficou claro para ela. Aquele reencontro não era apenas sobre o passado. Era sobre sentimentos que nunca desapareceram completamente. E agora? Eles estavam ali novamente, diante dela, vivos, mais fortes do que ela imaginava. E Ana começava a perceber que aquele simples café poderia ser o começo de algo muito maior. Algo que poderia mudar completamente sua vida. O sentimento proibido. Depois daquele encontro no café, Ana voltou para casa com o coração diferente. Durante todo o caminho, sua mente parecia reviver cada momento daquela conversa. O sorriso de Lucas, a forma como ele prestava atenção em cada palavra que ela dizia, o jeito como ele a olhava. Era um olhar que ela não recebia há muitos anos. Um olhar que dizia, sem precisar de palavras, que ela importava. Quando chegou em casa, a noite já tinha caído. A casa estava em silêncio como sempre. Carlos ainda não tinha chegado. Ana colocou a bolsa sobre a mesa da sala e se sentou no sofá. Por alguns segundos ela apenas ficou ali em silêncio, olhando para o nada. Mas dentro dela, seus pensamentos estavam em uma verdadeira tempestade. Ela pegou o celular. Uma nova mensagem de Lucas já estava esperando. Gostei muito de te ver hoje. Ana sentiu um leve sorriso aparecer em seu rosto. Ela respondeu: Eu também gostei. Lucas respondeu quase imediatamente: Confesso que fiquei nervoso antes de você chegar. Ana riu sozinha. Nervoso por quê? Alguns segundos depois veio a resposta. Porque fazia muitos anos, e eu não sabia se você ainda seria a mesma pessoa que eu lembrava. Ana ficou olhando para a tela por um momento. Então respondeu: E eu sou? Lucas respondeu: Sim, e ao mesmo tempo não. Ana franziu levemente a testa. Como assim? Lucas digitou por alguns segundos. Você continua tendo a mesma doçura de antes, mas também parece carregar um pouco de tristeza nos olhos. Ana sentiu o coração apertar. Era estranho. Lucas parecia enxergar coisas que ninguém mais percebia. Ela respondeu tentando disfarçar. A vida muda as pessoas. Lucas respondeu: Muda, mas não deveria apagar o brilho que alguém tem. Ana ficou em silêncio. Aquelas palavras tocaram algo profundo dentro dela. Enquanto conversavam, o tempo passou sem que ela percebesse. As mensagens começaram a ficar mais frequentes, mais íntimas. Eles falavam sobre sonhos, sobre escolhas, sobre caminhos que a vida tomou. Em certo momento, Lucas fez uma pergunta que deixou Ana completamente parada. Você já pensou em como teria sido se a gente tivesse continuado juntos? Ana sentiu o coração bater mais forte. Ela demorou alguns segundos antes de responder. Às vezes. Lucas respondeu: Eu também. O silêncio entre as mensagens parecia cheio de significado. Ana sabia que aquela conversa estava entrando em um território perigoso. Muito perigoso. Porque mesmo que ninguém tivesse dito diretamente, havia algo crescendo entre eles. Algo que ela estava tentando ignorar, mas que se tornava cada vez mais difícil de negar. Naquele momento, a porta da frente se abriu. Carlos entrou em casa. Ana rapidamente bloqueou o celular. Ele passou pela sala sem olhar diretamente para ela. Oi. Ana respondeu. Oi. Carlos foi até a cozinha, abriu a geladeira e pegou uma garrafa de água. Já jantou? Ele perguntou. Ana respondeu calmamente. Já. Carlos apenas assentiu. Ou tomar banho. E caminhou para o quarto. Ana ficou olhando para o corredor por alguns segundos. Era sempre assim. Conversas curtas. Sem emoção. Sem interesse. Sem conexão. Ela pegou o celular novamente. Lucas tinha mandado outra mensagem. Ana, posso te perguntar uma coisa? Ela respondeu. Pode. A resposta demorou alguns segundos. Então apareceu na tela. Você está feliz no seu casamento? O coração de Ana acelerou. Ela ficou olhando para aquela pergunta. Era uma pergunta simples, mas a resposta era complicada. Muito complicada. Ela pensou em Carlos. Pensou na casa. Pensou nos anos que passaram juntos. Mas também pensou no silêncio, na distância, na solidão. E então pensou em como se sentiu naquele café com Lucas. Leve. Ouvida. Importante. Algo que ela não sentia havia muito tempo. Ana respirou fundo e respondeu com sinceridade. Eu não sei mais. Lucas demorou alguns segundos. Então respondeu.
Eu sei que não tenho o direito de me meter na sua vida, mas você merece ser feliz. Ana sentiu seus olhos ficarem marejados novamente. Lucas continuou. Hoje, quando eu estava conversando com você, parecia que nada tinha mudado. Ana leu aquela frase várias vezes. Lucas mandou mais uma mensagem. E isso me fez perceber que alguns sentimentos nunca desaparecem completamente. O coração de Ana disparou. Ela sentiu um frio percorrer seu corpo. Porque no fundo, ela também estava começando a perceber a mesma coisa. Havia algo entre eles. Algo antigo, algo profundo. Algo que o tempo não conseguiu apagar. Mas aquele sentimento também trazia um peso enorme. Porque Ana era uma mulher casada. E aquilo que estava crescendo dentro dela era um sentimento proibido. Algo que poderia mudar completamente sua vida. E talvez destruir tudo o que ela construiu até ali. Ana segurou o celular com força. Seu coração estava dividido. Entre o passado que voltava a bater à sua porta e o presente que já não parecia mais o mesmo. Ela ainda não sabia qual caminho iria escolher. Mas uma coisa era certa. Aquele sentimento estava crescendo. E ignorá-lo estava ficando cada vez mais difícil. O confronto. Depois daquela conversa com Lucas, Ana quase não conseguiu dormir naquela noite. Ela se deitou ao lado de Carlos, que já estava dormindo profundamente, mas sua mente parecia girar sem parar. As palavras de Lucas ecoavam em sua cabeça. Alguns sentimentos nunca desaparecem completamente. Ela virou para o lado, olhando para o marido. Carlos dormia de costas para ela, como quase todas as noites. A distância entre os dois na cama parecia muito maior do que apenas alguns centímetros. Parecia a distância de anos, de silêncio, de sentimentos que foram se apagando. Ana fechou os olhos, mas uma pergunta insistia em voltar à sua mente. Quando foi que eles deixaram de ser um casal, para apenas dividir a mesma casa? Na manhã seguinte, Ana acordou decidida a fazer algo que vinha evitando há muito tempo. Conversar. De verdade. Ela encontrou Carlos na cozinha, tomando café rapidamente antes de sair para o trabalho. Ele olhava o celular enquanto bebia café. Como sempre, Ana se aproximou da mesa. Carlos, a gente precisa conversar. Ele levantou os olhos por um segundo. Sobre o quê? Ana respirou fundo. Sobre nós. Carlos suspirou levemente, como se já estivesse cansado antes mesmo da conversa começar. Ana, eu estou atrasado. Vai levar só alguns minutos, ela respondeu. Ele colocou a xícara sobre a mesa. Tá, fala. Ana sentou-se na cadeira à frente dele. Seu coração batia forte. Ela nunca foi de confrontos, mas sentia que não podia mais ignorar aquilo. Você percebe que a gente quase não conversa mais? Carlos franziu a testa. Claro que conversamos. Ana balançou a cabeça. Não, a gente fala coisas básicas. Sobre contas. Sobre comida. Sobre horários. Ela continuou. Mas a gente não conversa de verdade há muito tempo. Carlos cruzou os braços. Eu trabalho o dia inteiro, Ana. Eu sei. Ela respondeu calmamente. Mas trabalho não explica tudo. Carlos começou a demonstrar impaciência. O que você quer dizer com isso? Ana olhou diretamente para ele. Eu sinto que você se afastou de mim. O silêncio tomou conta da cozinha por alguns segundos. Carlos desviou o olhar. Isso é coisa da sua cabeça. Ana sentiu o coração apertar. Não é. Ela continuou, com a voz um pouco mais firme. Você quase não fala comigo. Não pergunta como eu estou. Não percebe quando algo está errado. Carlos suspirou. Ana, casamento não é filme de romance. Ela respondeu rapidamente. Eu sei disso. Então completou. Mas também não deveria ser duas pessoas vivendo como estranhos. Carlos passou a mão no rosto, demonstrando irritação. O que você quer que eu faça? Ana sentiu um nó na garganta. Eu só queria sentir que ainda sou importante para você. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos, mas a resposta dele não foi a que Ana esperava. Eu trabalho todo dia para manter essa casa. As palavras foram secas, objetivas, sem emoção. Ana respondeu com tristeza. Eu não estou falando de dinheiro, Carlos. Ele pegou a chave do carro sobre a mesa. Então eu não sei do que você está falando. Ana sentiu algo dentro dela quebrar naquele momento. Ela percebeu que para Carlos, aquela conversa parecia inútil. Como se os sentimentos dela fossem apenas um problema sem importância. Você nem tenta entender. Ela disse baixinho. Carlos olhou para o relógio. Eu realmente estou atrasado. Ele caminhou até a porta. Antes de sair, disse apenas. A gente fala disso outro dia. E saiu. A porta se fechou. Ana ficou sozinha na cozinha. O silêncio voltou a dominar a casa. Ela sentou lentamente na cadeira, sentindo o peso daquela conversa. Naquele momento, algo dentro dela ficou muito claro. Carlos não parecia disposto a lutar por aquele casamento. Não parecia sequer perceber que ele estava se quebrando. O celular vibrou sobre a mesa. Ana olhou para a tela. Era Lucas. Bom dia.
Pensei em você hoje. Ana ficou olhando para aquela mensagem. E pela primeira vez, ela percebeu algo que vinha evitando admitir. Enquanto um homem parecia cada vez mais distante, outro parecia cada vez mais presente. Ela respondeu lentamente. Bom dia. Lucas respondeu quase imediatamente. Está tudo bem? Ana ficou olhando para aquela pergunta. Seus olhos começaram a ficar marejados novamente. Ela pensou na conversa que acabou de ter com Carlos, na frieza, na indiferença, e então respondeu algo que saiu direto do fundo do seu coração. Hoje eu percebi que meu casamento pode estar acabado. Lucas demorou alguns segundos para responder. Então apareceu uma mensagem curta, mas cheia de significado. Você merece ser feliz, Ana. Ana segurou o celular com força. Seu coração estava em conflito. Porque agora, ela estava diante de uma verdade impossível de ignorar. Seu casamento estava se desfazendo. E, ao mesmo tempo, um sentimento antigo estava voltando com força. Um sentimento que poderia mudar completamente sua vida, mas também poderia trazer consequências que ela ainda não estava preparada para enfrentar. Ana respirou fundo, porque pela primeira vez em muitos anos, ela sabia que teria que tomar uma decisão. E essa decisão mudaria tudo. A decisão que muda tudo. Depois daquela conversa com Carlos, algo dentro de Ana mudou. Não foi uma mudança repentina, não foi uma explosão de emoções. Foi algo mais silencioso, mais profundo. Uma sensação clara de que ela não podia continuar vivendo daquela forma. Naquele mesmo dia, Ana passou horas sozinha em casa. A casa parecia maior, mais vazia. O silêncio que antes ela apenas suportava, agora parecia gritar dentro de sua mente. Ela caminhou pela sala, depois pela cozinha, depois voltou para o quarto. Cada canto da casa carregava lembranças. Anos de casamento. Momentos que um dia foram felizes. Fotos antigas sobre a estante. Sorrisos que pareciam pertencer a outra vida. Ana pegou um dos porta-retratos. Era uma foto do dia do casamento. Ela e Carlos estavam sorrindo, abraçados, cheios de planos, cheios de sonhos. Ela passou os dedos sobre a moldura. Onde foi que a gente se perdeu? Murmurou baixinho. Ela colocou a foto de volta no lugar e suspirou profundamente. Naquele momento, o celular vibrou novamente. Era Lucas. Você está bem? Ana ficou olhando para a mensagem por alguns segundos. Nos últimos dias, Lucas tinha sido a única pessoa que realmente parecia se preocupar com ela. Ela respondeu. Estou pensando muito. Lucas respondeu. Sobre o quê? Ana respirou fundo antes de responder. Sobre minha vida. Alguns segundos se passaram. Lucas digitava. E o que você está sentindo? Ana caminhou até a janela da sala e ficou olhando para a rua. As pessoas passavam normalmente. Carros iam e vinham. A vida continuava. Mas dentro dela, tudo parecia estar em um momento decisivo. Ela respondeu. Eu acho que fiquei tempo demais aceitando uma vida que não me fazia feliz. Lucas demorou alguns segundos. Então respondeu com cuidado. Você não merece viver assim. Ana fechou os olhos por um instante. Ela sabia que ele estava certo. Mas também sabia que decisões importantes nunca eram simples. Ela respondeu. Casamento não é algo que se abandona de um dia para o outro. Lucas respondeu logo em seguida. Eu sei. Então acrescentou. Mas também não é algo que deveria existir sem amor. Aquela frase ficou ecoando na mente de Ana. Sem amor. Ela começou a perceber que essa era a verdade mais difícil de admitir. O amor entre ela e Carlos parecia ter desaparecido há muito tempo. Talvez nenhum dos dois tivesse coragem de admitir isso. Mas o silêncio entre eles dizia tudo. Ana voltou a sentar no sofá. Seu coração estava pesado. Mas ao mesmo tempo, havia uma sensação estranha de clareza. Ela pegou o celular novamente e escreveu algo que mudaria completamente o rumo de sua vida. Lucas, eu preciso resolver minha vida primeiro. Ele respondeu rapidamente. Eu entendo. Ela continuou. Eu não quero fazer nada errado. Lucas respondeu com calma. Você sempre foi assim, sempre tentando fazer o certo. Ana sentiu um pequeno sorriso aparecer. Lucas continuou. Eu não quero atrapalhar sua vida, Ana. Ela respondeu. Você não está atrapalhando. E então completou. Você só me fez perceber coisas que eu estava ignorando. O celular ficou em silêncio por alguns segundos. Então Lucas respondeu. Independentemente do que você decidir, eu só quero que você seja feliz. Ana sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Aquelas palavras eram simples, mas significavam muito. Naquele momento, ela percebeu que a decisão que precisava tomar não era sobre Lucas. Era sobre ela mesma. Sobre sua felicidade. Sobre sua vida. Sobre ter coragem de encarar a verdade. Ana respirou profundamente. E tomou uma decisão. Naquela noite, ela conversaria com Carlos novamente. Mas desta vez, seria diferente.
Não seria apenas uma tentativa de salvar algo que talvez já estivesse perdido. Seria uma conversa honesta sobre o que realmente estava acontecendo entre eles. Sobre sentimentos. Sobre o futuro. Ana sabia que aquela conversa poderia mudar tudo. Poderia significar o fim de um casamento. Poderia significar recomeçar do zero. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que precisava ser verdadeira consigo mesma. Porque viver presa em uma vida sem amor era algo que ela já não conseguia aceitar. Ana olhou novamente para a foto do casamento sobre a estante e percebeu que algumas histórias não terminam de repente. Elas simplesmente chegam ao ponto em que continuar do mesmo jeito já não é possível. E agora? Ela estava prestes a dar o passo mais difícil de sua vida. O passo que poderia finalmente mudar seu destino. O recomeço que ninguém esperava. A igreja estava silenciosa naquela manhã de domingo. A luz suave atravessava os vitrais coloridos, pintando o chão de tons quentes de azul, vermelho e dourado. O ar tinha cheiro de madeira antiga e flores frescas. Clara estava sentada em um dos bancos do fundo, sozinha. Ela segurava uma pequena bolsa nas mãos, apertando o tecido sem perceber. Seus olhos estavam fixos no altar, mas sua mente estava distante, lembrando de tudo o que havia acontecido nos últimos meses. A separação, as conversas difíceis, as lágrimas e principalmente o silêncio que veio depois. Um silêncio diferente daquele que existia dentro do casamento. Antes era um silêncio pesado, cheio de frustração e palavras não ditas. Agora, era um silêncio que parecia dar espaço para respirar. Clara havia aprendido algo doloroso. Às vezes, amar não é suficiente quando duas pessoas deixam de caminhar na mesma direção. Nos primeiros dias depois da separação, a casa parecia enorme demais. Cada cômodo trazia uma lembrança. A mesa de jantar onde quase não conversavam. O sofá onde cada um olhava para seu próprio celular. A cozinha onde o café da manhã acontecia em silêncio. Mas aos poucos Clara começou a reconstruir a própria vida. Ela voltou a fazer coisas simples que havia esquecido. Caminhar no parque, ler livros antes de dormir, conversar com amigos, sorrir sem precisar fingir. E, principalmente, voltou a conversar com Deus. Naquele domingo ela estava na igreja justamente por isso. Não buscava respostas grandiosas. Só queria paz. Enquanto o culto ainda não começava, Clara percebeu alguém entrando pela porta principal. Era Daniel. Seu coração acelerou por um segundo. Eles não se viam há semanas, desde a última conversa. Daniel caminhou lentamente pelo corredor central. Ele parecia diferente. Não apenas fisicamente, mas na postura, na expressão. Havia algo mais calmo em seus olhos. Ele parou alguns bancos à frente, como se estivesse procurando coragem. Então virou e viu Clara. Por um instante os dois ficaram imóveis. Nenhuma raiva, nenhum peso. Apenas duas pessoas que tinham uma história grande demais para ser ignorada. Daniel respirou fundo e caminhou até o banco onde Clara estava sentada. "Posso sentar?" A voz dele estava baixa, respeitosa. Clara assentiu levemente. Ele se sentou ao lado dela, deixando um pequeno espaço entre os dois. O silêncio voltou, mas dessa vez não era desconfortável. Daniel olhou para frente, para o altar iluminado. "Eu tenho pensado muito nesses últimos tempos", ele disse finalmente. Clara esperou. "Sobre nós?" "Sobre tudo." Ele passou a mão pelo rosto, como se organizasse os pensamentos. "Eu percebi que passei anos vivendo como se o amor fosse algo automático. Como se ele continuasse existindo mesmo quando eu deixava de cuidar dele." Clara sentiu um nó na garganta. Daniel continuou. "Eu achava que trabalhar mais, conquistar mais coisas, era o suficiente para um casamento.